galera, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Vamos conversar um papo sério aqui, pessoal. Papo sério. Recebi um comentário aqui de um irmão da Congregação Cristã no Brasil, ele me pedindo um conselho, né? Sobre uma situação que está acontecendo na vida dele. Ele foi encarregado de orquestra, ele foi da Congregação Cristã no Brasil durante 30 anos, tá, pessoal? 30 anos, não são 30 dias. E ele é casado, foi casado 25 anos, está casado ainda, né? Só que a esposa dele, aí ele saiu da CCB, agora em 2021, com certeza estudou a Bíblia, enfim, a mesma questão aí de todas as pessoas que saíram aí da Congregação Cristã, né? Então saiu ali na pandemia mais ou menos, e a esposa fazendo chantagem emocional para que ele volte para a CCB, e ele se vê nessa situação, ele não quer mais voltar, tá depressivo agora, pegou uma depressão, e ele já deixou claro, não quero mais voltar, e ele perguntou, né, o que eu faço? Eu quero resenhar sobre isso aqui hoje, tá, pessoal? Eu vou colocar uma série de pensamentos, entendimento que eu tenho, e aí vocês vão observando se tem coerência ou não, aí vocês vão colocando no comentário, tá? Eu também vou pedir para todos vocês que são inscritos no canal, para vocês analisarem se vocês estão com o sininho de notificações ali assinalado, porque eu recebi uma informação do YouTube que boa parte das pessoas do meu canal não estão recebendo os meus conteúdos, tá? Então vai lá, por gentileza, tá? Por gentileza. Vocês sabem muito bem que eu não peço dinheiro aqui no meu canal. Meu canal é um dos, ou se não for o único, que não pede dinheiro. Não vive às custas do povo, tá? Então, por gentileza, vai lá e verifica se o sininho das notificações está ativo. Então vamos lá, pessoal. Então, esse irmão, ele falou aí sobre essa questão, né, da esposa dele ter saído da Congregação Cristã no Brasil. O que eu acho sobre isso aí? Eu vou contar um pouquinho, tá, sobre algumas particularidades minhas, e a gente vai tecer no comentário. Pessoal, eu fui da Congregação Cristã no Brasil durante 25 anos, tá? Batizei novo. Minha esposa, 32 anos, ela batizou com 12 anos. Ela, desde os 7 anos, ela frequenta a congregação, limpou a igreja durante anos, foi auxiliar de jovens. Nós vivemos a mocidade juntos. Eu vivi um tempo de mocidade muito legal, entendeu? Eu congreguei bastante, orei muito, com muito profeta. Conheci muita caverna, como o povo fala, né? Conheci muita caverna, orei com muitos irmãos das antigas, tá? E as orações que eu participava, inclusive, eram orações maiormente com o ministério. Pessoas das antigas mesmo, da doutrina mesmo, entendeu? Então, eu fui criado muito, na congregação, fui criado muito na rigidez, né? Essa doutrinação. Só que o ponto que eu quero tocar é o seguinte. Eu casei com 19 anos, 18 para 19 anos. E eu me lembro que quando eu fui conhecer a mãe da minha esposa, eu tomei um sermão ali de mais ou menos umas 3 horas de sermão, 3 horas. E eu me recordo que eu tinha acabado de comer uma comida forte que a irmã preparou para mim. E eu me lembro que dessas 3 horas que eu tomei o sermão, a comida revirava no meu estômago. Revirava, fiquei amarelo, azul. Tanto que quando ela terminou o sermão, ela falou pra mim: você tem alguma coisa pra poder falar? Eu falei: tenho. Aí ela falou: então fale. Eu falei: onde é o banheiro? Né? Desculpa a expressão. E o banheiro também não tinha papel higiênico. Desculpa, viu, pessoal? Brincadeiras à parte aqui. O ponto é o seguinte: eu tomei 3 horas de sermão da minha sogra. E a minha sogra, o ponto que ela tocou foi o seguinte: você vai ser um homem de Deus para minha filha? Você vai ser um homem
para minha filha é um homem, não só homem de Deus, batalhador, honesto, sincero, leal, trabalhador, cumpridor das suas obrigações, você vai ser? Eu falei, é claro, eu pretendo. Eu pretendo. Gente, aí eu assumi esse compromisso, buscamos a tal palavra, né? Assumi o compromisso. Nós casamos em pouco tempo, porque na congregação existe uma puta de uma pressão, desculpem, é o palavreado, mas é uma realidade. Para você se casar rápido, para você ter um bom testemunho, a primeira pressão que eles falam é que você precisa manter um bom testemunho até para futuramente ser do ministério. Isso todos os casais ali, todos os jovens, tem essa puta dessa pressão. E aí o jovem vai lá, faz as tripas dos corações, casa sem condição, sem ter angariado nada, sem ter guardado nada, sem ter comprado uma casa, sem ter comprado os móveis, sem ter comprado isso, sem ter feito um pé de meia, nada. Ele simplesmente casa porque Deus preparou, que Deus quis assim. Aí ele fala que Deus moveu o sul, o norte, o leste e o oeste, quer dizer, a palavra, né? Quer dizer, as pessoas precisaram de se condoer com aquele jovem, com aquele casal, precisaram de se condoer. Não foi Deus que tocou no coração, não. As pessoas se condoeram para aquelas pessoas não passarem uma humilhação, né, diante da sociedade. E aí aquele jovem se casa. Então no meu caso não foi também diferente. Não foi diferente. Eu não posso esconder o sol com a peneira. As pessoas me ajudaram muito e eu sou grato às pessoas, tá? Aí, resumindo, casei. Passou 6 meses, minha esposa ficou gestante. E aí, dessa gestação, nasceu o meu filho. E o meu filho veio nascer com hidrocefalia e mielomingocele, que é má formação da coluna e acúmulo de líquido do cérebro, tá, pessoal? Meu filho fez 21 cirurgias. Hoje ele tá com 18, vai fazer 19 anos agora. Do umbigo pra baixo ele não sente nada. Você pode botar fogo, ele não sente nada nas pernas, nada. Mas nunca reclamou de nada, tá, pessoal? Nunca reclamou de nada, nada. Tinha um irmão que quando meu filho nasceu, e aí acabaram acontecendo alguns milagres, algumas obras na nossa vida, e eu contei isso nas igrejas, e esses irmãos, eles viram, né, a manifestação de alguma coisa espiritual falando. Aí esses irmãos começaram a frequentar lá em casa, e um desses irmãos falou comigo assim: Deus mandou eu te ajudar a família, ajudar o seu filho. Deus colocou no meu coração que eu sou o anjo que eu fui colocado para ajudar. Resumindo, esse casal durante 10 anos nos ajudou, porque naquela época não tinha carro. Então nos ajudou mesmo, eu sou muito grato também a eles. Mas depois de 10 anos, depois de um debate, um caloroso que aconteceu, trocas de farpas, isso é normal do ser humano, ele virou para mim e falou assim: eu deveria cobrar de vocês, colocar tudo num carnezinho, os 10 anos que eu ajudei vocês de graça. Aí eu falei assim: então faz o seguinte, meu irmão, faz um carnezinho com juros e eu pago pra você, mesmo se for parcelado, mas eu pago pra você. Mas eu não vou deixar você esfregar isso na minha cara, não. Pessoal, desses 18 anos que meu filho é vivo, 18 anos, aí de 9 anos pra cá minha sogra também veio ficar doente, tá? Ela perdeu a mente dela, enfim, há um tempo atrás. Ela estava morando lá em Guarulhos, eu trouxe ela, e hoje eu que cuido dela com a minha esposa. Desde medicamento, dar banho, trocar roupa, levar para consultório, exames de rotina, cirurgia, internação, tudo. Não só ela, mas o meu filho também. Certo? Então faz 9 anos que nós temos esse trabalho com a minha sogra, e eu também trabalho duramente, né? Sou formado em gestão comercial e pós-graduado em gestão de recursos humanos. Então do limão eu fiz uma limonada. Do limão eu não baixei a cabeça. Eu tive um norte na minha vida. Falei, não, eu vou cumprir com a minha palavra. Eu sou homem, cumpridor, certo? Teve até
um tio da minha esposa, quando ele tinha saúde, né? Antes de eu casar, ele falou assim, ó, se você fizer ela sofrer, eu vou cortar o seu saco, viu? Ele falou comigo. Desculpa a brincadeira, pessoal, só poder ficar um pouco mais animado aqui a conversa, que eu falo demais muitas vezes. Mas, pessoal, é ter um norte, uma direção, né? Ter uma direção na sua vida é muito importante. E, felizmente, a religião, ela tira esse norte, essa direção das pessoas. Ela coloca a direção da Bíblia, do sentimento daqueles caras que estão ali naquela Bíblia. Mas você não tem o livre-arbítrio nenhum de você poder fazer conforme aquilo que você quiser, do jeito que você quer. Minha esposa hoje, ela usa medicamentos psiquiátricos, porque devido a ataques que ela recebeu aqui na internet, aonde pessoas maldosas nos chamaram de picaretas, de malandros. Então, infelizmente, devido a todo esse processo também da vida dela, e também recentemente aos ataques, ela acabou entrando num pânico, num choque, e levei ela no psiquiatra, e o psiquiatra passou uma série de medicamentos para ela. E hoje também ela não está mais participando dos vídeos, mas nós vamos torcer para que ela volte, tá? Para que ela volte restaurada. Aí, pessoal, eu tava assistindo um vídeo do Augusto Nicodemos. É um reverendo aí de uma igreja, salvo engano, presbiteriana ou batista, alguma coisa assim, tá? Segue a linha calvinista, tá? São os religiosos. Aí ele tava falando o seguinte, que a pessoa que ela tira a sua própria vida, né? E eu não faço incentivo a isso, tá, pessoal? Faço incentivo para que as pessoas, elas vivam e vivam muito, com abundância, tá? Mas ele tava falando o seguinte, que as pessoas que tiram a sua própria vida, é porque elas perdem a base de sustentação, de foco, de direção para onde que elas vão, né? E aí elas acabam caindo nesse grande finale, né? Que é tirar a vida que ela mesmo não ganhou por si próprio, tá? Então, aquela pessoa ali que tirou sua vida, ela não ganhou aquela vida porque ela quis. É porque alguém jogou ela nesse mundo. Ela não pediu para nascer. Então a pessoa, ela não pede para nascer. Ela vem para essa terra, e quando chega aqui, as pessoas que jogaram ela no mundo colocam uma série de regras nela, falando assim, olha, se você não fizer dessa forma aqui, você não vai ser abençoado. Se você fizer dessa forma aqui, você vai ser abençoado. Então, aí você vem para um mundo aonde você não pediu para vir. Aí vem o teu pai, a tua mãe, seus parentes, seus amigos, o religioso, falar que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Você precisa seguir regra, e dogma, e doutrina, e regra. Aí você olha e fala assim, poxa, então eu sigo ou não, certo? Agora, se você seguir, tem um grupo de pessoas que vão seguir junto com você, certo? Eu vou seguir uma regra religiosa. Tem um grupo de religiosos que vai seguir junto com você. Eu discordo da regra religiosa agora eu abri minha consciência e não quero mais seguir essa regra religiosa. Agora eu quero seguir um conceito diferente, mas sei lá, um conceito diferente. Deixo a religião e vou para um outro âmbito de entendimento. Aí o grupo religioso se volta contra você, e aí começam os ataques, começa a ira, o ódio, a facção. E aí as pessoas falam que só pelo fato de você ter mudado a sua linha de entendimento, você já não tem mais o direito à salvação. Mas, peraí, você não pediu para nascer, certo? Aquele Jesus que foi pregado na cruz, ele foi pregado ali, você não estava no meio da discussão do problema ali que aconteceu dos judeus, dos gentios, sei lá.
Você não estava, mas você está pagando o pato por isso. Você está pagando um pato por causa do problema dos outros, cara. Os outros criaram um problema, você está numa bola de neve. E agora você não tem direito mais à salvação, porque os caras maldosos que tem um livro, eles falam pra você que você não tem direito a isso, não tem direito àquilo. Aí a pessoa, ela vai perdendo o tesão de viver. Vai perdendo o tesão de viver. Porque vem a família e fala: pô, você tá errado, você precisa voltar pra congregação. O outro vira pra você e fala: não, você tá errado porque você precisa ir na presbiteriana. O outro fala: não, você tá errado porque o Deus verdadeiro aqui é da Batista, da Deus de Amor, da Assembleia. Você tá errado porque você precisa servir a Deus. Mas quando você nasceu, você não servia a Deus, cara. Você pegava fruta no cacho sem precisar de um líder religioso. Na verdade, você servia a Deus na paz, né? Você servia a Deus na consciência, né? Sem ter limitação, sem ter regra, sem ter julgamento, sem ser precipitado. Pisavam no teu calo, você não fazia nada, tipo, tô nem aí. É criança, né? Criança é criança. Aí você tá nesse mundo, uma série de regras. Aí o Augusto Nicodemos falando lá no vídeo dele que não perde a salvação, né? O cara não perde a salvação se ele tirar sua própria vida. Só que no final ele vai lá e fala: não, mas se você tirar sua própria vida, você vai cair diante de um tribunal. Então quer dizer, você vai ser julgado por aquela atitude que você fez ali. Entendeu? Você vai acabar sendo julgado. Então tudo é a base do julgamento para esses caras. Tudo é com base num juízo, numa regra. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, senão você não está dentro do meu parâmetro. Entende? Então a vida é tua, cara. A vida é tua. E as pessoas, elas metem o bedelho na tua vida. Entendeu? Aí eu tava assistindo uma live desse mesmo reverendo Augusto Nicodemos, e uma mesma pergunta de uma pessoa, né, falando assim, da congregação, falando assim: não, porque eu saí da CCB, mas a minha esposa, ela continua lá, e ela falou que se porventura eu não voltar para a CCB, ela vai divorciar de mim. Foi o mesmo tipo de comentário, nem sei se foi o mesmo, tá? Mas foi o mesmo tipo de comentário. E ele falando que estava passando por um problema psicológico. Eu me lembro dessa live aí, né? Foi num canal aí de um crítico. Aí o Nicodemos, ele falou assim, ele deu a resposta falando assim: olha, você precisa salvar o teu casamento, você precisa estar ao lado da sua esposa, independente se é dentro da congregação ou não. Só que olha como que é a língua da serpente. Olha, observem uma coisa. Aí ele falou assim: continue na CCB, mas aos poucos vai mostrando para ela o nosso conteúdo. Aos poucos vai mostrando para ela os nossos conteúdos. Se você precisar, tem os vídeos do YouTube. Vai catequizando ela, que aos poucos ela vai amolecendo o coração. Olha a língua da serpente, aonde é que ela entra. Entendeu? Pessoal, vamos lá. A lei do nosso país, ela diz, a Lei Maria da Penha, inclusive, que não é só para mulheres, tá? Não é só para mulheres. A Lei Maria da Penha, ela diz que no meio do casamento não pode ter chantagem emocional, terror psicológico. Se a sua esposa ou seu esposo, ele está te obrigando a fazer algo que você não quer, denuncie. Lei Maria da Penha. Denuncie. Jogue no rosto dessa pessoa a lei. Tá aqui, ó. Eu estou embasado na lei. Mas a cada instante a gente percebe, a gente vê muito claro que os casamentos da congregação que estão no Brasil, eles não são por amor. Não estou falando esse caso, tá? Estou falando de diversos, milhares de casos que eu recebo, aonde o cara, ele se casa por causa da palavra. Deus confirmou na palavra. Aí,
Você sabe por que eu tenho esse pré-julgamento de que a maioria dos casamentos da CCB não são por amor, mas sim religioso? Porque é só você perguntar para essas pessoas que casaram pela palavra. Se Deus não tivesse confirmado, você teria passado por cima da palavra e teria casado? Todos falaram comigo assim, que eu pesquisei, né? Todos falaram comigo assim: não, eu não teria casado, eu teria seguido o que a palavra falou comigo. Então, isso demonstra que os casamentos da congregação, eles são religiosos. Não é porque você teve o amor e Deus confirmou esse mesmo sentimento. Não, lá na congregação você não tem o livre-arbítrio. Assim como em qualquer outra religião, você também não tem livre-arbítrio. Dominar sua própria vida, sendo que a Constituição do seu país diz que você pode, você deve, você pode e você deve. Se porventura você precisar de entrar com processo, mesmo estando casado, você pode. Processo, boletim de ocorrência e assim por diante, você pode e você deve. Para mostrar a limitação para outra pessoa. Você deve sim mostrar a limitação para outra pessoa. Porque a partir do momento que está agredindo o seu psicológico, isso é configurado supostamente como um crime. Então você deve sim buscar as leis do seu país. O religioso vai falar que não. Não, passa por cima disso. Não, suporta porque o casamento foi instituído por Deus. Não, está escrito: amai o teu próximo como a ti mesmo. Está escrito isso. Se não tem carinho, não tem amor pelo teu próximo no meio do negócio, você tem toda a liberdade, certo? Só que assim, tenta fazer o teu melhor. Agora, eu devo ou não ficar na congregação, Michel? Gente, ficar ou não na congregação, isso tudo é escolha. É escolha. O evangelho, ele comunica a justiça de Deus. Aí eu vou entrar na questão do evangelho, tá? O evangelho comunica a justiça de Deus. A partir do momento que você entende que o que Cristo fez na cruz pagou os teus, os meus, os nossos pecados, e você não tem mais dívida nenhuma, e você não precisa mais praticar obra para ser salvo, você pode até ficar dentro da CCB, por que não? Você pode cantar hino da CCB, você pode orar na CCB, você pode ir congregar na CCB, por que não? A salvação não é por obra e nem por mérito humano. Agora você precisa entender que você não pode praticar aquilo para ser salvo, porque você já é. Eu sou. Tome posse. Eu sou. Nenhum canal vai te ensinar isso. Nenhum canal vai te ensinar isso. Eles vão inclusive me chamar de herege, de endemoniado. Como assim? É porque eu não prego. A minha pregação aqui não é para encher o meu bolso, não é para ganhar pix, não é para ganhar inscrito, não é para ganhar like. Então todas as pessoas que vão me atacar e vão defender a tese de que você precisa sair da CCB, essas pessoas elas não estão interessadas. Essas pessoas não estão interessadas em você, como está escrito: amai o teu próximo. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o teu irmão não conhece Deus. Entende? Então essas pessoas elas não estão interessadas em ver o teu bem-estar, te dar um conselho e falar assim: ó, vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência. Elas não estão interessadas nisso. Elas estão interessadas em encobrir e falar pra você assim: não, continue debaixo desse crime que estão cometendo contra você, contra a sua saúde psicológica. Continue, porque isso é bom para o testemunho do cristão, porque você está sofrendo por causa do testemunho cristão. Você tem que sofrer, você tem que ser jogado na cova dos leões, você tem que ser despedaçado. Não é isso, o conceito não é esse. É por isso que as pessoas elas perdem o sentido da vida. Elas perdem o sentido da vida porque elas ficam ouvindo esses babacas nos púlpitos das igrejas e nas internets. E esses caras, eles gesticulam de uma forma maravilhosa quando eles estão pregando. É lindo ver esses caras pregando. E o Pix caindo na tela. 20, 30, 50 reais. E o cara lá, 2 horas pregando. E na brincadeira ali ele já tirou 100 reais. E nessa brincadeira dos 100 reais, no mês ele já tirou 3, 4 mil.
Entende? Sem trabalhar. A única coisa que o cara faz é estudar uma teologia para poder condenar o teu próximo. É que nem o professor petista, né? O professor bolsonarista, né? Da direita e da esquerda, né? Com o viés, né? Ah, eu não vou colocar o meu filho naquela escola porque lá o professor ele é petista, ou o professor ele é da direita, sabe? Vai ensinar meu filho a andar armado, ou vai ensinar meu filho a mudar o seu gênero e não sei o que, e cria, né? É a mesma coisa do teólogo. O cara vai fazer o curso de teologia, só que ele já vai com aquele viés. Não, eu vou defender o cristianismo. E a teologia não é para defender o cristianismo. É a mesma coisa do médico, né? O médico ele se forma na medicina, aí chega lá uma pessoa de uma religião, de uma fé, ele fala: não, eu sou cristão, eu não vou poder te atender não. Eu não vou poder te atender porque eu sou cristão, eu só posso atender cristão. Eu só posso defender cristão. Entende? Então, é o viés. O que você vê na internet são teólogos que têm um viés. Eu vou defender o cristianismo. Só que se porventura um bandista for conversar com ele vai falar assim: não, tá no inferno. Então, isso não é teologia. Porque o verdadeiro teólogo, ele não vai ter viés. A mesma coisa do médico. Ele não tem viés, ele olha. É a mesma coisa do advogado, do juiz. Ele não tem viés. Certo? Que ele tenha entendimento embasado naquilo que está escrito. Todas as religiões, elas foram criadas naquele livro ali. De qualquer outro livro, da Torá, enfim. Então, gente, por isso que as pessoas, elas perdem o norte da vida delas. Elas perdem o norte, a direção. Eu recebi muitas vozes, até de cristãos, falando: por que você não muda a tua vida, cara? Você merece coisas melhores. Você merece sair dessa situação, porque você não tem nada a ver com isso e tal, larga disso e não sei o que. Cristãos falaram isso pra mim. Mas não, eu não faço o que eu faço pra minha esposa, pro meu filho, que eu faço pro meu patrão, que eu faço como empregado, como funcionário, como líder também. Eu não faço para receber galardão de Deus, de um ser supremo. Eu não faço para poder ser ovacionado, mas eu faço em pró do próximo, da pessoa, porque eu acredito, segundo a minha consciência, que eu vim aqui para servir. Porque se não fosse para servir, Deus teria feito somente uma pessoa. Então, se ele fez um grupo de pessoas, significa que a gente precisa interagir com as demais. Então, o sentido para mim é interação. Eu preciso das pessoas, assim como as pessoas também. Eu acredito que pelo menos uma ou outra precisa de mim. Então, você precisa encontrar o sentido da sua vida dentro de você, não fora de você. Porque se você for tentar encontrar o sentido da vida fora de você, dentro de uma religião, de um Deus, você vai encontrar com vários, aonde vai te julgar, vai te condenar, vai apertar a tua mão na hora que você fizer uma coisinha legalzinha, mas na hora que você também fizer alguma coisinha errada, ou que você tiver um pensamento errado, esse Deus vai te massacrar, vai te jogar no inferno. E ele vai se usar do religioso. Ele vai se usar literalmente desse religioso. Entende? Então, esse conteúdo que eu tô colocando aqui pra vocês é pra gente poder refletir um pouco mais sobre as questões da nossa vida, tá, pessoal? A gente passa a vida inteira julgando, condenando, e as pessoas estão aí com depressão, precisando da nossa ajuda. Eu ouvi aí recentemente um cara falar assim, que melhor é você ficar na teologia, quer dizer, entre ficar na teologia, estudar a Bíblia, como inteira a palavra de Deus, e você ajudar o teu próximo, é melhor você ficar na teologia para você conhecer Deus, né? Quer dizer, o Deus dele, né? Se for outro Deus, não serve. Tem que ser o Deus dele. Entendeu? Para você ver como que o que está acontecendo aqui no meio da crítica, né? Do entendimento crítico. Quando eu falo crítica, tá, pessoal? Eu não estou falando de uma pessoa, de um fulano, beltrano.
Eu tô falando dos comentaristas, das pessoas que estão aí nos comentários, das pessoas que se alimentam do nosso conteúdo, entende? Então, eu coloquei esse entendimento aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também, desculpe a expressão, eu tô cagando e andando, porque assim é aquilo que meu cérebro raciocinou hoje. Eu tentei organizar da melhor forma possível para poder trazer com máxima concentração, obviamente que focando também principalmente aqui no trânsito. Mas é isso que eu tenho para hoje, tá, pessoal? Referente a esse irmão aí, meu irmão, o caminho que se você quiser ficar na CCB, meu irmão, seja feliz. Agora, se você ficar na CCB, você precisa desligar um outro tipo de conteúdo, porque você vai receber muito xingamento. Agora, se você optar por sair, você vai ter que desligar também do outro conteúdo, porque infelizmente não vai dar pra conciliar os dois, porque você não pode forçar sua esposa a nada, nem ela pode te forçar a nada. Vocês não são obrigados a nada. Agora, ficar ou não dentro do casamento, aí a jogada é tua. Ah, mas eu construí um castelo junto com ela. Ok, você construiu um castelo junto com ela, mas você também pode construir outros castelos por aí. Ah, mas eu quero continuar nesse castelo. Tá bom, então você precisa entrar num comum acordo aí, pra ela e você ser feliz, porque o negócio não é só você também, né, meu irmão? Os outros também precisam ser felizes, mas você precisa também cuidar de você. Você precisa também olhar que você precisa ter saúde, que você precisa ter paz aqui dentro, tá bom? Beijo no coração de vocês, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo.